Voltamos, Brasil! Vamos agora saber sobre as novidades das técnicas nas unhas, né? Sabe aquelas unhas lindas que a gente fica olhando, né, nas redes sociais, assim, e fala, meu Deus, o que eu preciso para fazer uma unha dessa? Quanto tempo dura? Será que pode dar algum tipo de alergia? Então, ela está aqui para esclarecer dúvidas pra gente. Gabriele Martins, Nail Design, bem-vinda, tudo bom? Obrigada, tudo bem. Bom ter você aqui, viu? Vamos falar de unhas em gel. E a Ana Beatriz, nossa modelo. Bem-vinda, minha, tudo bom? Maravilhosa, fala um pouquinho, tem mais novidades, tem avanço? A unha de gel hoje é a mesma que a gente fazia o ano passado, 2 anos atrás? Teve bastante avanço, sim. A indústria cresceu muito, né? Acelerou muito, assim, e isso ajudou muito as nail designers, as manicures, como preferirem chamar, né? Alguns tempos atrás, quando a gente ia nas beauty fair, nessas feiras, a gente não via tantos estandes de manicures, de nail designer. E hoje em dia não, hoje já tem muitas. E assim, hoje tem diversos tipos de extensores. Eu trouxe 5 tipos, mas eu acho que não vai dar tempo. Mas assim, tem a fibra, tem a chips, tem molde de papel, tem molde russo, tem molde F1, que ambos dão o mesmo resultado, né? A maior parte da população conhece mais a fibra de vidro porque foi a primeira a chegar no mercado. Mas com o avanço da indústria, da tecnologia, outras técnicas facilitaram o nosso tempo em mesa para quem consegue administrar e ter mais praticidade com certas técnicas e se desenvolver em mesa. A sua unha é qual? A minha unha está na Tips, foi feita por uma das meninas que trabalham comigo, a Ana. Dá um close na unha dela. Tá grande já, mas a minha foi feita na Tips, porém dentro do espaço a gente tem Tips, fibra e molde. O que é Tips? Tips é essa unha aqui, deixa eu achar. Aqui. Ele é um extensor. No mercado vende vários tipos desses extensores de formas diferentes. Só que essa daqui é a qual eu consigo adaptar e deixar elas no mesmo padrão que talvez eu faria com a fibra, com o molde de papel ou com o molde russo. E assim, por exemplo, é tudo hipoalergênico? Sim, as marcas liberadas pela Anvisa, que é o certo utilizar em mesa, elas são hipoalergênicas, porém, as clientes podem sim também, mesmo o produto sendo... Eu já conheci pessoas que tiveram alergia de... Nossa! Isso, pode sim desenvolver uma dermatite por conta do pó, por conta dos produtos, envolve todo um globo, assim. Então, às vezes, não é literalmente só do gel, ou só da cola que foi colada, ou... Enfim, engloba várias coisas. É o tempo também que vai usando? Se fica usando muito tempo, sim. pode... E aí vai desenvolvendo essa dermatite. No meu espaço mesmo, a gente já teve 3 clientes que desenvolveram. Não é aconselhável, porém elas tomam antialérgicos antes e após o procedimento. E mesmo assim, por opção delas, elas fazem. Gente, que absurdo também, né? Sim. Você vai fazer alguma pra gente ver? Sim. Ah, vamos. A gente vai falando, adoro bater papo. Pode explicar só qual que você vai fazer. Tá. Quem tem curiosidade, gente, aí se quer fazer uma pergunta, aproveita. Licença, eu não vou utilizar a luva 0532. Para ficar um pouco mais fácil. Aqui eu vou começar polindo a unha dela. Eu vou começar pela Tips, tá? Bem levezinho aqui, eu vou polindo a unha dela para não danificar. Muitas das vezes ocorrem, né, da unha da cliente sair sensível do salão, porque a profissional muitas das vezes utiliza muita força. Inclusive a Tips, já vi várias pessoas fazendo. Eu prefiro lixar ela antes do que já colada na unha da cliente para não ter esse atrito, tá? Então é por isso que eu prefiro já fazer antes. Quantos dias dura? Fica na... Em média, a gente aconselha as nossas clientes ficarem até os 30 dias. Mas durante a manutenção, elas ficarem ali em média seus 20 dias. Para não passar muito, dependendo do dia a dia cotidiano delas. Elas mexem muito com água ou trabalham em sítio, então acaba dando bastante infiltração. Ah, essa você pega mais na pontinha? Eu pego ela mais na pontinha, porque aqui eu só utilizo do extensor mesmo. Tá. Mas é bonito, hein? Fica bonito. Porque tem unhas lindas, né? Bem trabalhadas hoje, que a gente coloca várias cores, tem unha até que tem movimento de água dentro, né? Sim, que é as encapsuladas. Eu só vou dar uma esperadinha na cola ali secar, enquanto eu vou polindo essa daqui. E já vou colocar o meu molde de papel para fazer as duas juntas. Ah, é mais um molde? É uma unha diferente? Eu vou mostrar duas, né? Eu trouxe outros tipos, mas eu vou mostrar só duas.
E quais os cuidados, hein, uma vez que tá com essa unha, hein? Os cuidados que a gente sempre fala é não usar a unha como ferramenta, abrir latinha ou tirar algum adesivo que está colado em algum lugar com as pontas das unhas e evitar bater. De resto é bem tranquilo. Aqui é um molde de papel, é o extensor que eu mais utilizo na minha mesa. Aqui a gente vai fazer já um tamanho mais curtinho na modelo. E qual o diferencial desse, hein, em durabilidade? Todas as técnicas é o que eu costumo falar para as minhas clientes, que todas as técnicas elas têm de ter a mesma durabilidade, porque ambas são para ser do mesmo jeito. Igual eu falei, a indústria ela está atualizada. Aquilo que servir melhor para profissional é aquilo que vai servir para profissional, mas para cliente em si não vai interferir em nada. Fazendo a estrutura correta, lixando certinho e adaptando todos os procedimentos, não tem como dar errado. E por que algumas mulheres, quando... Uma vez eu fiz, uma vez só. E depois a minha unha ficou parecia um papel. Será que é a cola? Por conta da remoção. A remoção ela tem que ser feita sem tanta agressão. Não pode fazer totalmente a remoção no motor. Tem que ser um pouco dos 10% manual, mais levinha. Quando vê que está parando ali, que já está chegando no final, colocar menos força e tentar ter o máximo de cuidado. Ó, aqui a minha unha quebrou e esse aqui é o tamanho da minha unha mesmo, ó. Eu só fiz uma blindagem para não acontecer de eu querer morder, ou acabar quebrando mesmo. Como a minha unha é bem molinha, sempre acontece. Então eu blindei a minha unha e estava forte do mesmo jeito, saudável. E essa blindagem? A blindagem é só uma proteção, né? Isso, a blindagem é o gel em cima da unha natural. Da cliente, a gente só não vai fazer o alongamento, que é a extensão, porque a unha, no caso, já está grande. Mas é a mesma coisa, é o mesmo produto utilizado no alongamento, não tem diferença. A única diferença mesmo é que a gente não faz aquela extensão, porque a unha da cliente já está grande. E dura pelo menos um mês, né? Dura tranquilo. Tem clientes que fazem manutenção a cada 30 dias, outras fazem... Aquelas que vêm aqueles com 15 efeitos... É diferente? Os efeitos que você fala são as decorações? É. Sim, é diferente por conta que é mais elaborada, né? A gente faz aquelas decorações, isso é mais trabalhoso. E vamos vendo, gente. Você que tá em casa aí tem vontade de ter uma unha linda, maravilhosa. Para não tomar muito tempo, eu vou pular os preparadores e já vou fazer direto, mas aqui tá sem aderência, ou seja, não vai durar, mas é só porque, né? E cada profissional faz de um jeito, né? Eu já prefiro pegar uma pérola maior e trabalhar já na unha da minha cliente, fazendo ponto ali de tensão. Eu também gosto de tirar a cutícula da minha cliente antes, afastando com o motor e tirando o excesso, para ficar aquela unha mais linda, mais limpinha, com o gel bem encostado na área da cutícula, para não dar aquela impressão de unha já crescida ao longo do dia. Tem que fazer já a cutícula. Aí me diga uma coisa, quantos dias depois você pode tirar a cutícula? Quantos dias depois do alongamento? Assim que crescer. Pode fazer normal, né, a unha, né? Pode fazer tranquilo. Fazendo o uso correto do motor e do alicate, não machucando a unha da cliente, pode fazer a cutícula normalmente. E a retirada mesmo é quando vai crescendo, né? Isso. Pode levar a mãozinha na cabine, por favor. Curiosidade, as mulheres fazem nos pés também? Fazem. Geralmente as clientes usam muito tênis dia a dia de trabalho e a unha acaba quebrando. Então elas reconstroem com um produto que é o poligel. Ele é um gel misturado com um pó acrílico, que a gente consegue manusear ele sem secar, ele não escorre e a gente leva na cabine. Aí faz todo o formato da unha e esmalta tranquilamente. Uma outra tendência também que tá muito forte assim é a esmaltação em gel no pé ou na mão. E a esmaltação? O que você pode falar sobre a esmaltação? A esmaltação em gel... É difícil para tirar, hein? Também. A esmaltação em gel a gente tem que falar também, assim, uma vez realidade. que a realidade. Se você fizer uma unha dessa, você sabe que você vai ter que voltar na mesma... do salão vai ter que ser, sempre, vai ter enquanto refém. quiser. Toda vez que você tiver que tirar, trocar o esmalte, tudo a esmaltação, você tem que ir na mesma profissional. Sim. Porque se você for com outra pessoa para forçar, ficar apertando, exatamente. Aí complica, gente. Aqui eu vou fazer o alongamento no molde de papel. Sem o gel, eu vou fazer em acrílico, tá? Eu uso um monômero, o cheiro é bem forte. Então, a gente tem que usar a máscara.
Aqui também tá sem preparador, mas eu já vou fazer direto. Quanto tempo você leva para fazer? 1h30, 2 horas. 2 horas. Qual a diferença, hein? Que é mais prática? Essa do papel. A praticidade vai com o tempo que a profissional se dedica para treinar. Assim, eu sei fazer todas elas, mas o meu domínio é o molde. Eu levo mais tempo para fazer a chips e menos tempo para fazer o molde, porque eu já tenho a prática. Então, o que vai diferenciar é a prática da profissional. Você vai fazer só 2 unhas, né? Isso, só 2 unhas para poder mostrar as diferenças. Como eu já estou fazendo no acrílico e no gel, eu acho que já dá para ver bem nítida a diferença. O legal do acrílico é que ele não precisa de cabine para secar. Ele já seca com a temperatura ambiente. Já o gel precisa da cabine para secar. Bom, agora é o mesmo molde, né? Agora só vai colocar... Isso. Esse segundo dedinho aqui, eu fiz no molde de papel, eu não fiz na chips. O primeiro, que é o dedinho, eu fiz na chips, que é aquele plastiquinho que eu coloquei no começo. Nossa, essa é mais trabalhosa, hein? Essa daqui é um pouquinho mais. Só que eu ainda assim prefiro o acrílico. O acrílico, a remoção do acrílico, ela é bem mais segura, porque a gente consegue remover 90% na broca para facilitar o bracinho da profissional. E os outros 10% existe um produto que ele derrete todo o acrílico. Complicado, né? 90% na broca? 90% na broca. E aqueles 10% que, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba agredindo a unha da cliente, o produtinho no acrílico remove. Vamos fazer assim, maravilhosa. Prontinho, vou deixar. Já tá pronto, Gabriele? Esses 2 tá pronto. Já tá pronto, Simara, e agora? Então vamos terminar, então. A gente só precisa dar o acabamento, né? Então fazer assim, ó. Eu vou chamar uma matéria, só um convite, né, para todos vocês. E aí, na hora que terminar, fica tranquila, que você termina no seu tempo, tá? Perfeito. Aí depois eu volto aqui, combinado? Perfeito. Que você fica fazendo pra ficar perfeita a unha dela. Até porque a Aninha, Beatriz, vai querer já secar a unha linda, Ana. Combinado? Combinada. Gente, olha só, 16 de março, no Teatro Opus na Frei Caneca, às 21 horas, imperdível. Os grandes clássicos da nossa música sertaneja, na voz do padre Alessandro Campos. Olha só. Dia 16 de março, no Teatro Opus Frei Caneca, às 9 da noite. Padre Alessandro Campos apresenta os grandes clássicos sertanejos em seu mais novo show. Venha se emocionar e relembrar sucessos inesquecíveis. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Um espetáculo único para toda a família. Garanta já o seu ingresso através do site uhu.com. Grandes clássicos sertanejos na voz do padre Alessandro Campos. É pra lá de bom. Estado divino. Convidadíssimos, viu? Super convidados todos vocês. Ó, grandes clássicos na voz dele, todo mundo viu. No 16 de março, no Teatro Opus, viu, gente? Na Frei Caneca. Então, mais do que convidados, hein? Maravilha. E agora, vamos lá. Para você que está em casa, vamos bater um bate-papo com essa maravilhosa, né? Agora, a gente vai falar depois dos 40. E aí? Após os 40. Bianca Vilela, fisiologista do esporte. Quais são os hábitos saudáveis mais comuns que podem prejudicar a saúde das pessoas depois dos 40? Né? Agora tem esquentou. que virar uma chave, mulherada. Realmente, depois dos 40, não é que tudo vai mudar. Não. Não é que tudo vai mudar. Ai, acabou o mundo. Claro que não. Mas a gente tem que começar a pensar de uma forma um pouquinho diferente, para a gente agir, ter algumas atitudes diferentes. Na minha opinião, o que mais realmente prejudica as mulheres e homens após os 40, que é uma data icônica mesmo, que a gente começa a observar as mudanças na nossa aparência, a gente só tem essa mudança, por isso que a gente percebe, porque muda a aparência, são os vícios. Sério. Fumar e beber, principalmente, né? Que são os principais ali, que atingem um grupo maior de pessoas. E você sabia, Nani, que o consumo de bebida alcoólica tá pegando a mulherada?
Sério? Tem uma estatística, saiu uma ruim, né? estatística muito ruim, recente, e a gente pode perceber isso, né? Vou até dar um exemplo depois, mas só trazendo uma estatística. 43% das mulheres no Brasil ingerem bebida alcoólica 1 ou 2 ou mais vezes por mês. Mês? É bastante coisa. É bastante coisa. A gente pode parar de pensar que não. Acho que vai mais, hein? Pelo menos uma vez por semana. Então, porque tem uma média, né, geral das mulheres, aí a gente tem por faixa etária. Mas se nós pegarmos aí o nosso próprio comportamento das amigas, a sua avó, por exemplo, bebia? Não. A sua mãe bebia com tanta Não. frequência? Não. Hoje em dia a mulherada vai para um restaurante japonês, para um bar e bebe Todas. como se não houvesse amanhã, a ponto de tomar uma garrafa de vinho inteira. Cada mulher. E aí? E isso no Isso é corpo? muito ruim. Isso faz com que você perca massa muscular. Além de todos os problemas, né? Tem alguns aqui que são mais graves. Então, perda de massa muscular. Hoje a gente tem Sério? uma doença gravíssima, que é a sarcopenia, que é a perda patológica, uma doença que você vai degradando massa muscular a ponto de você ficar em uma situação acamada. É claro Sério? que isso não vai... Sim, os idosos, por exemplo, têm muita sarcopenia. Só que isso acontecia próximo dos 90 anos. Vamos ver como é que isso vai proceder com essa galera que está tendo esse comportamento agora, com 20, Então, 30, né? porque estão uma bomba começando relógio. cedo. Exatamente, começando muito cedo. E continuando, né? É. Porque os jovens têm um comportamento de ingerir bebida alcoólica. Nós, por exemplo, quando a gente era super lá, mocinha, 15, 18, né? Tinha aquela coisa de beber Era e tal, raro, né? escondido. Era raro, né? Era raro, mas tinha um comportamento na faculdade. Só que isso depois estopava, parava ou diminuía-se muito. Né? Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Claro que na faculdade tinha lá aquelas Tá com a festinhas turma. e tal, tá com a turma. Mas depois, opa, a consciência chegou. Hoje não, a gente tem um grupo de mulheres, muitas mulheres de 30, 40, 50. E sabe o que aconteceu? Eu vou dar até um alerta para quem está em casa. A questão do vinho. Ai, uma tacinha. Vinho faz bem para a saúde. Vinho não faz bem para a Resveratrol, saúde. Resveratrol, faz Então, o isso. resveratrol, né? O Dr. David Sinclair Não, isso que eu descobriu. falei, é o queridinho que fala, né? É o pretexto. É um pretexto. O resveratrol, ele é antioxidante, ele está presente na uva, mas você pode, por exemplo, tomar suco de uva. Diluído, tá? Porque aquilo é uma bomba calórica, é uma bomba de açúcar. Aquele suquinho de uva garrafa? que a gente de garrafinha, tem garrafinha pequena e garrafinha grande. Aquilo é uma bomba. Você toma um copo daquele, pelo amor de Deus, aquilo tem que ser diluído. Aquilo, a sua glicemia vai nas alturas. E tem muita gente que coloca em lancheira de criança, achando que é saudável. Não é saudável. É saudável em quantidades pequenas. Mas o resveratrol, ele está presente no vinho. O único problema é o álcool. Mas ele não está presente na uva também? Então, chupem uva, tomar suco de uva diluído, né? E existem outros antioxidantes. Tem selênio, tem magnésio, tem outras que você comendo uma boa salada, você comendo fruta, você comendo legume, gente, vai suprir tudo, pelo amor de Deus. Ninguém precisa ficar preocupado com isso se você tiver uma alimentação que não seja rica em industrializados. E o impacto que isso pode causar na vida? O impacto principal, que mais, assim, além da sarcopenia, né, de você degradar, de você ir perdendo massa óssea também, que isso tem a ver com longevidade, a gente precisa ficar em pé, Nani, até o último dia das nossas vidas. Se eu perder osso e músculo, eu vou comprometer ali a minha saúde na terceira idade. Agora, tem uma coisa importante também, as demências estão chegando mais cedo. Parece que está Eu acabei de chegar de um congresso, né, final do ano passado, lá na Irlanda, sobre longevidade, com os maiores ícones. Todos os professores de Harvard estavam lá. E a grande tendência são os novos medicamentos para as demências. Por quê? Antes, os primeiros sintomas de demência chegavam por volta de 80 anos. Quer um exemplo? Aquele vovô, aquela vovó, aquela tia começava a ficar esquecidinha. Mas era 80, 85 anos, até faz sentido. Agora, nós estamos vendo na sociedade pessoas que por volta dos 50 anos, sintomas leves, mas já começam ali, né, a manifestar que um cérebro já começa a estar degradado. Porque existe um sistema no cérebro chamado sistema linfático. A gente não tem no corpo o sistema linfático, quando a gente faz aquela massagem, drena aqui, drena aqui, drena aqui, que são os nossos, né, que é exatamente o nosso sistema linfático, as linfas. E o corpo, ele expele as toxinas, não com uma grande eficiência. Se eu bombar meu corpo de toxina,
O corpo vai se virar nos 30 e né, vai lá tentar Mas expelir. um pouquinho só, né? Vai acabar ficando ali. Mas o cérebro é um órgão, Nani, que o tempo todo ele está resolvendo BO. É problema o tempo todo e ele comanda tudo. Existe também um sistema, entre aspas, linfático no cérebro que se chama sistema glinfático. E aí você bebe, você consome. Açúcar também é outro problema que em excesso. Claro, você comer lá um macarrão com um cafezinho, que nem você mostrou aquela mesa incrível, beleza. Ok. Agora, você comer um Todo dia. pacote de bolacha, a frequência e a quantidade. Esse é o problema, né? Esse é o lance. O que você come de domingo não tem problema, mas o que você come de domingo a domingo. Ou seja, sábado, E a domingo. alimentação tá muito ruim, né, amiga? O pessoal tá comendo muito errado, né? Exatamente. E Muita aí você vai porcariada. intoxicando o cérebro. Esse sistema glinfático, ele não dá conta de expurgar tantas toxinas. Por isso que as demências estão chegando mais cedo. Porque E aí, o o que cérebro que está você cada aconselha? vez mais intoxicado. Vamos lá, ações práticas. Muito se fala, nós temos uma medicina que é muito ligada a remédio. Então, quando eu vou a congressos, por exemplo, o que se fala muito? Quais são as novas drogas? Quais são os novos remédios? Gente, tudo Pra bem. criar uma dependência também, A gente né? precisa ter remédio, é lógico. Só que não adianta nada você colocar essas novas drogas em um corpo que já está degradado. Ações práticas, pessoal, estilo de vida. Nós precisamos, Nani, mudar o nosso estilo de vida. Então, o que a gente pode fazer? Dormir mais. Que horas eu tenho que dormir? 10 da noite. Nós dormíamos às 10 da noite. Lembra que a gente assistia novela? E aí a gente não conseguia nem ir até o final da novela, de tanto sono que a gente tinha? Nós dormíamos cedo. Então, dormir 10 horas no máximo. Uma coisa que acabou com a nossa saúde mental tá aqui, né? A luz azul. Isso estimula o cérebro, ele não deixa, ele não desliga, ele demora. Depois, a última vez que você mexeu no celular, você demora 2 horas para desligar o seu cérebro. Na verdade, ele não vai desligar porque ele trabalha muito à noite. Mas você vai conseguir ter uma boa noite de sono somente 2 horas depois. Sério? Tem gente que vai que Então tem que fazer a dorme higiene do sono. Tem que fazer a higiene do sono. A primeira regra da higiene do sono é rotina. Então, sempre dormir e acordar no mesmo horário. né? O seu avô fazia isso, a nossa tia fazia isso. Eles Ainda dormiam fazem. e ainda fazem. Eles dormem e acordam no mesmo horário. A gente muda muito. As crianças hoje em dia, final de dormindo muito semana, tarde. pois é, vira à noite jogando videogame. Depois os pais querem que durante a semana eles durmam cedo e acordem cedo. Não vai rolar, porque o cérebro não entende. Quando você tira a rotina, o cérebro não consegue trabalhar direito. Então, ações práticas, dormir cedo e acordar cedo. Alimentação, gente, comece com o que é possível para você. Comece incluindo coisas mais saudáveis. Se você não consegue tirar aquele açúcar de todo dia, comece a incluir uma salada na hora do almoço. Começa ali reduzindo um pouco a Substituindo quantidade. também, né? Substituindo, né? Tirando um pouquinho daquele açúcar. Por que não começar a tomar um café sem açúcar? Estimule o paladar amargo. A gente não tem o costume de falar, ai, nossa, o jiló é ruim. Por que as pessoas acham que o jiló é ruim? Porque é amargo. E a gente, desde a infância, a gente recusa o amargo. Os pais têm que insistir e os adultos precisam treinar o paladar, né? Outra questão super importante, comece com uma atividade física, aquela que você gosta. Ai, caminhada? Vai fazer uma caminhada, vai tomar sol, Nani, 10 minutos por dia, você já não vai ter deficiência de vitamina D. Então, são pequenos ajustes que Tem o que ir mudando, resultado né? é grandão. E as frutas? As O frutas. que é bom, né? Porque fala assim que é açúcar. Gente, já tem o açúcar da fruta, né? Que é a frutose. A frutose é maravilhosa, só que vamos imaginar excesso que a também não. fruta, ela é como uma sobremesa. Então, é ideal que você coma essa Substituir sobremesa os doces, claro. nas grandes refeições. Então, você pode comer, para quem não é diabético, de 3 a 5 frutas por dia. Então, vamos lá, uma no café da manhã, uma depois do almoço como sobremesa, uma depois do jantar como sobremesa. E aí, se você quiser 3, já tá mais ou menos ok, né? Eu, por exemplo, consumo de 3 a 4, acho que 5 é bastante. É. Eu até consumo 5, mas em limão. Aí eu como 3 frutas e mais suco de 2 limões, né? Mas se você quiser 5 frutinhas, você pode comer nos lanches intermediários, desde que você coloque ou uma fibra junto ou uma proteína para não subir a glicemia do seu sangue. Então, uma banana com aveia, ou então uma maçã com um pedaço de queijo, que é uma proteína.
E aí você pode comer de 3 a 5 frutas por dia, desde que você não seja diabético. Mas se de forma isolada, ou tem que ter uma fibra ou uma proteína junto para não subir a glicemia. Né? Que equilibra, exato. E os viciados em chocolate? Então, o chocolate, gente, é um perrengue total, né? Sempre será, porque a indústria nos viciou nesse paladar doce. E quando você une o açúcar com a gordura industrializada, com a gordura hidrogenada, o cérebro, ele pira. É uma loucura, é gostoso para o cérebro receber aquilo lá. Então, você está sempre ali pedindo, o cérebro está sempre pedindo, manda mais, e vicia manda muito mais, rápido, né? manda mais. O que você pode fazer? Eu vou dar um exemplo que é engraçado, né? Você tem cachorro? Tenho. Tem. E eles gostam muito daquele biscoitinho, não gostam? Não vamos falar o nome, que é o nome industrializado. Exatamente. Só que não tem horário para o biscoitinho? Tem. A panqueca, por exemplo, minha mãe chama panqueca. Ela sabe que à noite, depois do jantar, ela vai ter o biscoito. Ela já está treinada para saber, ela não fica me pedindo o tempo todo. Então, treine o seu cérebro para você comer em um determinado horário específico, 20 gramas. Tem algumas opções sem açúcar. 20 gramas? 20 gramas. Ih, quem gosta de chocolate, 20 gramas é muito mas pouco, aí né? se você comer todo dia 20 gramas e vai tirando o açúcar, tem opções diet. Pesquise, gente, no mercado tem marcas maravilhosas de chocolate sem açúcar, porque, sinceramente, quem gosta de chocolate ao leite, falar para comer aquele 90%, eu detesto. Gente, eu prefiro não comer aquela terra, parece um negócio, eu não gosto. Eu gosto de chocolate ao leite, mas tem marcas, 20 gramas, que não tem açúcar, são adoçantes legais. Tem muito adoçante bacana, stevia, por exemplo. E aí o adoçante? Maltitol, Adoçante é sempre uma eritritol, discussão, né? Xilitol. Tem adoçantes que são muito legais e que não prejudicam a saúde. O açúcar é muito pior do que um adoçante bom. Qual que são os adoçantes bons hoje? Olha, a gente pega os naturais. Se você digitar Stevia. lá no Google, stevia é planta. Qual o problema da stevia? Ela tem um gostinho Ela tem um meio... gosto residual ruim. É. Na indústria, tem um adoçante que é 50% stevia, 50% sucralose. Está escrito lá no rótulo. Eu gosto muito desse. Porque a sucralose, ele é bem menos maléfico que o açúcar, tá? Na minha opinião, a sucralose é muito melhor que o açúcar. Só que assim como o açúcar, você não vai consumir em grandes quantidades, tá? Mas não é... A stevia é muito melhor. Consuma esse 50-50, é muito bacana. Você me perguntou do adoçante, né? Teve uma revisão ano passado que a OMS fez sobre os adoçantes. Sempre há discussão. Sempre há discussão. É. E qual foi a conclusão? Que os adoçantes não estão cumprindo o papel deles. Mas sabe por quê? A gente tem que ler o artigo inteiro, não só o título. Não estão cumprindo a função deles, que ou é para a galera do emagrecimento ou para os diabéticos. Por que não estão cumprindo? Porque essa galera, tanto que precisa ou quer emagrecer, e os diabéticos, estão consumindo esses produtos em excesso. Muito, não é? E tem um motivo. Minha avó, por exemplo, que era diabética, na época dela, só se tinha gelatina. Era horrível, você tinha que comer com o nariz tampado, que o gosto era horroroso, melhor nem comer. Hoje você vai ao supermercado, tem tudo. Tem 1 quilômetro de prateleira com tudo. Aí você vai lá, eu vou pegar um bolinho, não tem açúcar, um brownie, uma bolacha, uma gelatina, um doce de leite, uma goiabada. Então você acaba consumindo em excesso. Não é que ele não cumpra a função, mas ele só não cumpre a função se você consumi-lo em excesso. Mas esse, por exemplo, o diet... Explica a diferença do diet pro light, que as pessoas confundem muito isso também. O light é uma redução de 25% de algum elemento que está lá. Então, você pega uma pipoca que tem 25% menos sódio. É um alimento light. Então, não necessariamente é um alimento que você vai tirar açúcar. Ou então que você vai restringir caloria. Você pode restringir o sódio. Ele é light. Então, gente, muito cuidado, hein? Leiam rótulos. Agora, o diet é um alimento sem açúcar, que não necessariamente vai ser saudável. Porque pode ter gordura também, né? Pode ter muita gordura, enfim. E aí o céu é o limite. E as pipocas de micro-ondas? As pipocas de micro-ondas, gente, pelo amor de Deus, aquilo lá, só pelo cheiro, você vê que não presta, né? Você tem que sair de casa depois, porque é um cheiro terrível. Aquela com manteiga, com bacon. Faça uma pipoquinha, gente, em casa. O milho, ele é até um alimento, Nani, que algumas pessoas têm processos inflamatórios. Mas isso é qualquer grão pode dar inflamação. Sim. Eu adoro o milho, gente. O milho, ele tem propriedade antidepressiva. Ele é sensacional. Coloca lá um pouquinho de milho, gente, às vezes só com água, um fiozinho de azeite, um pouquinho de sal. Em 3 minutos tem um panelão de pipoca. Pra que fazer isso no micro-ondas?
Não façam. Por isso, tá mudando muito também, né? Tá. Eles estão nessa facilidade, Sim. vários sabores, gostos e tudo, e vai E pegando eles muito pegam artificial. jovens, né? É. Porque a indústria não pega a galera Eu tenho que já uma tem filha mais de 14 que gosta dessa consciente. pipoca e tem um diretor que então. gosta dessa pipoca de micro-ondas, viu? É mesmo, é o diretor? Eu conheço ele. Vou lá dar bronca. Pois é, então, Nani, vamos lá, gente, pipoca de panela. É. Depois, tem o trampo de lavar a panela. Ah, gente, Mas, é o gente, de deixa menos. de molho lá, bota é o um de menos. sabãozinho e vamos seguir a vida. Maravilhosa, é sempre uma honra ter você aqui. Já acabou? É sempre, passa tão que rápido, pena. né, que a gente tá batendo nosso papo aqui. E a rede social, como nos encontramos? Vamos Você. lá. Bianca Vilela Oficial Aí, no imagina a Instagram, tá aí, né? Beleza, tô falando muito de longevidade, muito de mulher 40 a mais agora, né? Que vem o Dia das Mulheres e tal. Então vamos lá. E o meu canal do YouTube, que é o Bianca Vilela também. E aí, maravilhosa? Próxima pauta vai ser sobre? E agora, hein? Vamos Vai pensar. escolher? Vamos falar de vícios. Bora. Os vícios modernos. Um monte, né? Vamos falar de Combinadíssimo. tela, vamos falar de álcool, de açúcar, tudo que vicia. Tudo vicia. E tudo que a gente vai desviciar o povo. Obrigada, amada. Olha, nós vamos para o intervalo comercial, gente. Um minutinho só, não sai daí, que a gente vai voltar com roda de fofoca hoje, hein? Hoje o negócio esquenta. Vamos saber o que está acontecendo? Daqui um minutinho.